Os 7 corpos do ser humano e os 7 chakras. O ser humano não é feito apenas de corpo físico. Além da matéria, existem camadas de energia e consciência, chamadas de corpos sutis ou corpos espirituais. Esses corpos permitem que a pessoa viva experiências em diferentes níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Eles funcionam como camadas energéticas que conectam a alma ao corpo físico, sustentando a vida e a consciência. O que são os corpos sutis? São campos de energia que envolvem o corpo físico, sustentam suas funções, registram emoções, pensamentos e experiências. Cada corpo sutil atua em um nível da experiência humana e está diretamente ligado a um chakra específico. O que são os chakras? São centros de energia localizados ao longo da coluna vertebral. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda ou círculo, representando o movimento contínuo da energia. A função dos chakras é receber informações dos corpos sutis, transformar essas informações em energia, distribuir essa energia para o corpo físico, a mente e o campo emocional. Eles funcionam como pontes entre a consciência e a matéria. Como ocorre o desequilíbrio? Na maioria das vezes, o desequilíbrio não começa no corpo físico, ele surge primeiro nos corpos sutis, por exemplo, emoções não sentidas ou reprimidas no corpo astral, pensamentos repetitivos e crenças limitantes no corpo mental, experiências não integradas ou choques energéticos no corpo etérico, conflitos de sentido ou consciência nos corpos superiores. Essas informações passam pelo chakra correspondente. Quando esse conteúdo é intenso, repetitivo ou reprimido, o chakra pode ficar hiperativo, com excesso de energia, ou hipoativo, com bloqueio de energia. Do sutil ao físico. Quando um chakra se desequilibra, isso afeta o fluxo de energia, o sistema nervoso e a comunicação entre os corpos sutis e o corpo físico. Se o desequilíbrio continua, o corpo físico começa a manifestar sinais como tensões, dores, inflamações, alterações hormonais, padrões repetitivos de adoecimento. O corpo físico é o último a falar. Antes disso, os corpos sutis já estavam sinalizando que algo precisava ser integrado. Em síntese, corpos sutis são camadas de consciência e energia. Os chakras regulam e distribuem essa energia. O desequilíbrio começa nos níveis sutis. O corpo físico manifesta quando não é ouvido antes. A verdadeira cura acontece quando corpo, emoção, mente e consciência se comuniquem novamente. Corpo físico. É a base de toda a experiência humana. É a camada mais densa da consciência, o ponto onde a mente se transforma em matéria. Ele é o veículo através do qual a alma vive a experiência na Terra. Formado por ossos, músculos, órgãos, tecidos e sistemas, nervoso, respiratório, digestivo, muscular, entre outros, o corpo físico é sustentado pela energia vital que circula pelos chakras e pelos corpos sutis. É por meio dele que sentimos, nos movemos, agimos e nos relacionamos com o mundo material. O corpo não está separado da mente. Ele é a mente condensada. Tudo o que não pôde ser sentido, expresso ou integrado nos planos emocional, mental ou espiritual, acaba se registrando no corpo físico. Por isso, o corpo é memória viva. Ele expressa no plano visível aquilo que foi criado nos planos invisíveis. Função e propósito. A função principal do corpo físico é sustentar a vida e permitir a experiência concreta da existência. É através dos 5 sentidos, visão, tato, audição, olfato e paladar, que entramos em contato com a realidade material.
O corpo nos dá forma, limite e presença, possibilitando o aprendizado, expressão e evolução. Seu propósito maior é ancorar a consciência na matéria. Ele é o chão onde a consciência encarna. Sem corpo, não há experiência plena. Sem corpo, não há cura real. Cuidar do corpo é cuidar do templo da alma. Relação com o chakra. O corpo físico está diretamente ligado ao chakra raiz, Muladhara, localizado na base da coluna e associado à cor vermelha. Ele representa sobrevivência, estabilidade, enraizamento e confiança básica na vida. Também está diretamente ligado à prosperidade, mas é importante entender que o chakra básico não cria riqueza diretamente, mas cria o solo interno para que ela exista. Entretanto, iremos aprofundar sobre este tema em um estudo separado. Quando o chakra raiz está equilibrado, sentimos segurança interna, vitalidade, presença e conexão com o aqui e o agora. Quando está em desequilíbrio, podem surgir medo constante, insegurança, sensação de instabilidade, tensão muscular, fadiga crônica, dores que não têm uma explicação médica evidente, problemas de sono, sensação de não pertencimento, hipervigilância ou colapso. A raiz desse desequilíbrio podem vir de traumas de sobrevivência, abandono, insegurança na infância, ambientes imprevisíveis, medo constante, mesmo inconsciente. O corpo aprende, o mundo não é seguro, e passa a viver em estado de alerta. O trauma vive no corpo como uma resposta que nunca terminou. Sabedoria do corpo físico. Ele é sábio e fala através de sinais como cansaço, tensão, desconforto ou dor, convidando-nos a olhar para dentro. Ele guarda memórias celulares das experiências vividas e responde à forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com a vida. O corpo não mente, ele mostra exatamente onde a consciência precisa de cuidado, presença e integração. A espiritualidade também se manifesta no corpo, no respirar, no caminhar, no sentir e no simples fato de estar vivo. Quando pensamentos, emoções e energias sutis se harmonizam, o corpo naturalmente se regula e se regenera. Corpo etérico. É o campo de energia vital que sustenta o corpo físico. Ele é a primeira camada de energia que envolve nosso corpo, funcionando como o molde energético da matéria. Sem essa camada, o corpo físico seria apenas matéria sem vida. É por meio dela que o prana, a energia vital universal, circula, mantendo o corpo vivo, ativo e saudável. O campo etérico é como uma teia luminosa e pulsante, formada por linhas de força e correntes de energia que conectam cada célula, tecido e órgão. Ele não é pensamento nem emoção elaborada, é fluxo de vida. Este campo funciona como uma conexão entre o corpo físico e o mundo das emoções. Tudo o que sentimos ou experimentamos passa primeiro por ele antes de se transformar em sensações, emoções, ações ou até sintomas físicos. Quando há uma interrupção no fluxo de energia vital, esse bloqueio surge primeiro no campo etérico e, com o tempo, pode se manifestar no corpo físico. Função e propósito. A função desta camada é transmitir e distribuir energia vital ao corpo físico. Ela é responsável por manter nosso corpo vivo e energizado, regular vitalidade, ritmo e prazer, sustentar os processos biológicos e liberar a troca energética com o ambiente. Ela absorve energia da terra, da água, do sol e do ar, conduzindo essa força vital para os órgãos e sistemas do corpo físico. Seu propósito é simples e essencial: permitir que a vida flua sem interrupção. Relação com o chakra. O campo etérico está profundamente ligado ao chakra sacral, Svadhisthana,
localizado abaixo do umbigo e associado à cor laranja. Esse chakra governa o fluxo da energia vital, o prazer, a sensibilidade, a criatividade e o movimento das emoções. Quando a camada etérica está saudável, a pessoa sente disposição, leveza, clareza mental e força vital. Quando o chakra sacral está equilibrado, sentimos alegria de viver, prazer saudável, espontaneidade, sensibilidade e vitalidade. Quando há bloqueio energético, surgem cansaço constante, sensação de estagnação, baixa libido ou falta de prazer, apatia emocional, rigidez no corpo físico, desânimo e desconexão. Quando há excesso de energia, podem aparecer instabilidade emocional, impulsividade, dependência afetiva, busca compulsiva de prazer e dificuldades de limites. As causas profundas desses desequilíbrios costumam estar ligadas à culpa associada ao prazer, repressão da sexualidade, invasão de limites, lares rígidos e moralistas ou ambientes inseguros que podem comprometer a integridade física, abuso emocional, físico ou sexual. O sistema aprende: sentir é perigoso e passa a bloquear o fluxo da vida. Sabedoria do corpo etérico. Ele responde imediatamente ao que pensamos e sentimos. Cada pensamento e cada emoção geram uma vibração que percorre este campo energético, fortalecendo ou enfraquecendo o fluxo vital. Por isso, cuidar do campo etérico envolve atenção aos pensamentos, acolhimento das emoções e cuidado com o corpo físico. Práticas como respiração consciente, meditação, yoga, reiki, contato com a natureza ajudam a limpar, equilibrar e expandir o campo etérico, restaurando o fluxo natural da energia vital. A cura não é eliminar o desejo, mas educar o fluxo da vida. Corpo astral. É o campo magnético das emoções, dos sentimentos e das reações afetivas. É nesta camada que a energia vital se transforma em emoções que podemos perceber de forma consciente. As emoções criam seus próprios campos energéticos. Esses campos atraem diferentes experiências de vida. À medida que vivemos essas experiências, elas acabam fortalecendo ainda mais o que estamos sentindo, formando um ciclo contínuo. Nesse processo, nossa vida pode ficar mais vibrante e cheia de cores, ou, ao contrário, mais sombria e pesada. Tudo depende do que cultivamos na nossa mente, pois nossos pensamentos reforçam as emoções que sentimos. Na camada astral, sentimos amor, alegria, medo, raiva, tristeza, esperança e desejo. Cada uma dessas emoções gera uma vibração que se manifesta nesse centro energético. Essa camada funciona como uma ponte entre a mente e o corpo físico. Pensamentos viram sensações, sensações viram emoções, emoções influenciam ações e sintomas. Função e propósito. O campo astral tem a função de ajudar as pessoas a sentir, experimentar e aprender por meio das emoções. Ele é responsável por permitir que você perceba e processe seus sentimentos, construir sua identidade emocional, regular seus vínculos, defesas e aproximações, além de ajudar a manter o seu senso de eu diante do mundo. Por meio dele, vivenciamos prazer, dor, apego, perda, perdão e amor, experiências essenciais para o crescimento emocional e da alma. Seu propósito não é controlar as emoções, mas permitir que elas circulem, sejam sentidas e integradas. Emoção não é erro, emoção é informação. Relação com o chakra. O campo astral está ligado ao chakra do plexo solar, Manipura, localizado na região do estômago e associado à cor amarela. Esse chakra governa poder pessoal, identidade, autoestima, capacidade de ação e regulação emocional. É o chakra do fogo, que transforma a energia em ação, processa experiências e define limites emocionais.
É onde o eu sinto se transforma em eu ajo. Quando está em equilíbrio, sentimos clareza emocional, segurança interna, coragem e autoestima saudável. A energia flui com leveza. O equilíbrio desse centro energético permite que a emoção se transforme em força criativa e o desejo em ação consciente. Quando o campo astral está desajustado, é comum sentir bloqueios emocionais, como ansiedade, irritação, insegurança, sensação de impotência, instabilidade emocional, peso no corpo, confusão e conflitos internos, apatia, depressão e uma sensação de desconexão afetiva. Ou pode ocorrer também excesso emocional, como reatividade intensa, explosões emocionais, ansiedade constante, necessidade de controle ou dependência afetiva. As causas profundas desses desequilíbrios podem vir de rejeição, humilhação, abandono, traição e invalidação emocional. O sistema aprende: sentir dói demais, ou preciso me defender o tempo todo. Emoções reprimidas não desaparecem, elas se transformam em sintomas. Sabedoria do corpo astral. Ele nos ensina que emoções são energia em movimento. Quando reprimidas, elas se acumulam e se transformam em dor. Quando acolhidas com consciência, se transformam em compreensão e sabedoria. A sabedoria do campo astral se manifesta como reações emocionais imediatas, sensação de contração ou expansão, impulso de defesa, ataque ou retraimento. A emoção é a linguagem do instinto social. Quando respeitada, ela regula; quando reprimida, ela explode ou adoece. Práticas que ajudam a equilibrar o campo astral: autoobservação, respiração consciente, meditação, terapia emocional e expressão artística, arte, música ou escrita. Não se trata de eliminar as emoções, mas ensinar seu sistema nervoso a senti-las sem ficar sobrecarregado. A verdadeira sabedoria está no instinto de se proteger e de manter os laços com os outros. Aquilo que você sente, você vibra. Aquilo que você vibra, você atrai. A cura não é controlar a emoção, mas educar o fogo interno. Corpo mental inferior. É o campo dos pensamentos, das ideias e da mente racional. Através dele, a consciência organiza, interpreta e dá significado às experiências que vivemos. Ele funciona como um espelho da realidade, refletindo o mundo a partir dos filtros que construímos ao longo da vida, como crenças, memórias, aprendizados, padrões de pensamento. Se o campo astral é a área das emoções, o campo mental inferior é a mente concreta, responsável por analisar, planejar, comparar, decidir, julgar e explicar o mundo pela lógica. É nesse plano que surgem pensamentos automáticos, julgamentos, opiniões, histórias que contamos para nós mesmos sobre quem somos e como é a vida. Aqui nasce o pensamento: eu penso sobre o que sinto. Essa camada não cria a emoção, mas interpreta o que é sentido no corpo físico e no campo astral. Por isso, ela é profundamente influenciada por emoções não resolvidas, experiências de infância, condicionamentos e traumas. O campo mental inferior é a mente que compara, julga, tenta controlar, se defende e justifica. Ele é essencial para a vida prática, mas quando assume o controle sozinho, gera sofrimento. Função e propósito. O campo mental inferior permite que a alma pense, compreenda, tenha discernimento ou faça escolhas conscientes. Ele organiza a realidade cotidiana e cria mapas mentais para sobreviver e se orientar no mundo. Também é o campo que dá significado imediato às experiências, ajuda na adaptação ao ambiente, permite escolhas rápidas e funcionais. Seu propósito saudável não é dominar a consciência, mas servir como ferramenta e não como identidade. A mente pode ser um espaço de clareza e criação, ou um lugar de confusão e autossabotagem. Tudo depende de como é usada.
Relação com o chakra. O campo mental inferior está ligado ao chakra cardíaco, Anahata, localizado no centro do peito e associado à cor verde. Esse chakra é o ponto de equilíbrio entre os chakras inferiores, corpo, emoção, ação, e os chakras superiores, intuição e consciência. O chakra cardíaco é a ponte entre pensar e sentir. Quando a mente está conectada ao coração, o pensamento se torna mais humano, surge empatia e a razão se alinha à sensibilidade. O campo mental inferior funciona como um tradutor, recebe emoção do plexo solar, transforma em pensamento, envia para a ação e para a narrativa interna. Quando essa ponte é saudável, há coerência entre o que se sente, o que se pensa, o que se faz. Quando equilibrado, ele ajuda a pensar com clareza, aprender com a experiência, resolver problemas, comunicar ideias de forma lógica, há discernimento sem rigidez. Quando desajustado, o coração se fecha, a mente fica fria, rígida, excessivamente crítica, desconectada do sentir. Nesse estado, a mente entra em modo de hiperproteção. As manifestações comuns são ansiedade, pensamentos repetitivos, autocrítica excessiva, rigidez mental, necessidade de controle, dificuldade de parar de pensar, confusão entre emoção e verdade absoluta. A mente passa a criar histórias repetitivas e distorcidas para tentar evitar a dor. As principais causas desse desequilíbrio podem vir de invalidação emocional na infância, ambientes imprevisíveis, medo constante, críticas excessivas ou exigência de perfeição. O sistema aprende: se eu pensar muito, evito sentir. Ou, se eu controlar tudo, fico seguro. Assim, a mente se transforma em um escudo contra a dor. Sabedoria do corpo mental inferior. A sabedoria desse campo está em nomear a experiência. Ele permite dizer: isso me machucou, estou com medo, isso não é bom para mim. Quando bem regulado, ele ajuda a criar limites, protege sem endurecer, pensa sem atacar e organiza sem reprimir. Pensar aqui é um ato de cuidado, não de guerra interna. Esse campo nos ensina que pensamentos repetidos viram crenças, e crenças moldam a realidade. Por isso, práticas como meditação, silêncio consciente, autoinvestigação, leitura edificante e afirmações conscientes ajudam a purificar o campo mental. A mente é uma ferramenta sagrada, não um tirano. A cura do campo mental inferior não é calar a mente, mas ensiná-la a descansar. Quando o corpo se sente seguro, a mente desacelera. Pensamento saudável nasce de um corpo regulado, não de força de vontade. A mente serve à vida, o pensamento vira ponte, não prisão. Pensar com consciência é criar a própria realidade com mais clareza, amor e propósito. Corpo mental superior. É o espaço onde nossa consciência se amplia. Nele encontramos a sabedoria interior, a intuição e a compreensão espiritual. Enquanto o campo mental inferior funciona mais com base nas emoções e reações, o campo mental superior trabalha a partir da nossa habilidade de dar sentido às coisas e de organizar as informações de forma mais profunda. Aqui não se trata apenas de pensar, mas de dar forma consciente à experiência vivida. É o campo onde as ideias ganham estrutura, a verdade interior busca expressão e a consciência começa a observar a si mesma. Enquanto a camada emocional reage automaticamente, o campo mental superior escolhe como interpretar, narrar e expressar a experiência. Ele atua como um elo entre a mente humana e a sabedoria mais profunda do ser. Pensar é dar forma ao campo mental superior. Falar é concretizar essa forma na realidade. Função e propósito. A função deste centro energético é captar a luz da consciência espiritual e traduzi-la em entendimento, clareza e direção interior.
Quando esse campo está desperto e integrado, a pessoa passa a se orientar por uma sabedoria tranquila, que não depende da validação externa, mas nasce da própria verdade interior. Seu propósito é alinhar pensamento, emoção e palavra, gerar coerência interna e produzir clareza existencial. Por meio dele, a vivência se transforma em aprendizado e a emoção se converte em compreensão consciente. Relação com o chakra. O campo mental superior está associado ao chakra laríngeo, Vishuddha, de cor azul, localizado na garganta. Esse chakra governa o pensamento abstrato, a comunicação consciente, a expressão da verdade interior e a harmonia entre sentir, pensar e falar. Vishuddha é o portal de expressão da consciência. É o verbo consciente, a passagem entre o mundo interno e o mundo externo. O pensamento dá origem à forma, a palavra cria a realidade. Quando a mente está em sintonia, a palavra cura. Quando está equilibrado, ativo e saudável, ele integra o sentir, corpos inferiores, o perceber, corpos superiores, e o dizer, realidade externa. Nesse estado, a pessoa consegue expressar com facilidade o que sente e pensa, comunica seus limites e necessidades de forma natural. Defende suas opiniões sem ser agressiva ou ficar calada diante de uma divergência. Tem uma mente clara, fala de maneira simples, honesta e coerente, e sua história interna é bem organizada. Quando fala, sua voz é firme e natural, sem esforço. A expressão acontece sem violência interna. Não há necessidade de gritar nem de se calar. A voz torna-se uma extensão natural do ser. Quando está em desequilíbrio, tudo o que deveria ser expresso fica retido no interior, podendo se manifestar como tensão, sintomas físicos ou silêncio adoecido. Os sinais mais comuns incluem medo de se expressar, ficar sem voz, dificuldade de organizar ideias, confusão entre pensar e sentir, se auto-anular ao falar, não sei explicar, não adianta falar, e sentimento de não ser ouvido ou compreendido. Fisicamente, manifestam-se como tensão na garganta, pescoço e mandíbula e sensação de engolir palavras. Esses padrões costumam ter origem em ambientes onde falar era punido, invalidação emocional, inversão de papéis, necessidade de agradar e experiências de humilhação ou silenciamento. O sistema aprende inconscientemente: minha verdade não é segura. Sabedoria do corpo mental superior. A sabedoria deste centro energético está em confiar no saber interno, aquele que surge do silêncio e da presença. Ele se manifesta através de sensações físicas de autenticidade, alívio físico ao dizer o que precisa ser dito, clareza interna quando há coerência. O campo sinaliza quando a mente está alinhada ou não. Pensamento verdadeiro promove relaxamento no corpo físico. Pensamento falso gera tensão. Práticas como meditação profunda, silêncio interior, contemplação da natureza, oração e conexão com o eu superior fortalecem este campo e afinam a percepção intuitiva. Quando o campo mental superior está ativo, a pessoa passa a atuar como um canal da sabedoria divina, podendo receber orientações, percepções e verdades que não vêm apenas do raciocínio, mas da própria essência da alma. Corpo búdico. É o campo da percepção direta. Ele existe antes do pensamento. Aqui não há análise mental nem julgamento. A visão clara, silenciosa e imediata. Nesse nível da consciência, a intuição surge sem explicação. Símbolos fazem sentido sem precisar ser pensados. Pensamentos e emoções são observados sem que a pessoa se confunda com eles. O saber do campo búdico não é racional. A verdade não é explicada, ela é reconhecida. É o espaço onde nasce a compreensão profunda da vida. Por isso, ele é considerado o coração da alma desperta. Função e propósito.
Ele une mente e coração, o que possibilita enxergar a realidade com mais clareza e menos conflito interno. Ele sustenta a chamada consciência testemunha, que é a capacidade de observar pensamentos e emoções sem se identificar com eles. Quando esse campo está ativo, a mente se acalma, as emoções se organizam, a pessoa reage menos e compreende mais. O propósito do campo búdico é dar sentido à experiência humana. Ele não nega o corpo físico, nem as emoções, nem a mente. Ele mostra que a vida não é apenas uma sequência de acontecimentos, mas um processo de aprendizado da consciência. O campo búdico não elimina a dor, mas transforma a dor em entendimento. Nesse nível, a pessoa deixa de dizer "eu sou isso que sinto" e passa a perceber "algo em mim sente isso, e eu posso observar". Essa mudança é muito importante para o processo de cura. Relação com o chakra. O campo búdico está ligado ao chakra frontal, Ajna, localizado entre as sobrancelhas, associado à cor azul índigo. Ajna é o centro da percepção consciente. Quando está equilibrado, a pessoa percebe padrões na própria vida, compreende melhor o sentido das experiências, não se perde tanto em dramas mentais e emocionais, desenvolve discernimento e clareza interior. Ajna permite intuição verdadeira e percepção ampliada da realidade. O desequilíbrio acontece quando a consciência é usada para evitar sentir a dor, em vez de atravessá-la. Isso pode gerar confusão espiritual, excesso de ideias elevadas sem aplicação prática, dificuldade de distinguir intuição de medo ou fantasia, afastamento da vida concreta, desconexão do corpo e das emoções, vazio interno disfarçado de calma, sensação de estar acima da vida, observa, mas não se envolve. Esse padrão costuma surgir quando há dor emocional não integrada, a espiritualidade vira defesa e os corpos inferiores não estão integrados. O sistema aprende: se eu observar de longe, não preciso sentir. Isso cria uma dissociação sutil. Quando o ajna está equilibrado, a pessoa percebe com clareza, sente sem se perder, pensa sem se confundir e vive com mais presença. Ela manifesta serenidade, discernimento, compaixão natural e confiança na própria orientação interna. A intuição passa a ajudar a viver melhor, não a escapar da vida. Sabedoria do corpo búdico. Mesmo sendo um plano de consciência elevado, ele se manifesta através do corpo físico. Nesse campo, o amor deixa de ser emoção e se torna estado de consciência. A alma aprende a amar pessoas, situações, caminhos e até as próprias sombras. Sua sabedoria aparece como clareza repentina, silêncio interno, relaxamento profundo ao compreender algo, intuições que trazem paz, não ansiedade. Uma regra simples: intuição verdadeira acalma, fantasia e fuga agitam. O campo búdico cura quando a experiência ganha sentido, quando o sofrimento é visto como parte de um processo maior, quando a pessoa desenvolve compaixão por si mesma. Não se trata de entender por quê, mas de perceber para quê. Corpo átmico. É a camada mais sutil e luminosa do ser humano. Ele representa a conexão direta com o espírito, a presença do Eu Sou em cada um de nós. Nesse nível, a alma deixa de procurar e passa a reconhecer sua verdadeira origem. Não existe mais separação, dúvida ou desejos. O que prevalece é uma consciência pura e uma certeza silenciosa de fazer parte do todo. Enquanto o campo búdico vibra com amor incondicional, o campo átmico ressoa na vontade divina, a força criadora que dá origem ao universo. Aqui, a vontade individual se dissolve na vontade do todo, permitindo que o ser viva em harmonia com a ordem da vida. Este é o espaço da consciência do ser, onde não há identidade, história ou forma, há apenas unidade. Eu sou. Função e propósito. O campo átmico tem a missão de conectar o espírito à experiência humana.
Ele funciona como um canal pelo qual a luz divina desce e guia os outros corpos, físico, emocional e mental, para que se integrem. Seu objetivo é trazer à tona na Terra o plano divino da alma, ou seja, a missão que cada pessoa escolheu viver. Quando esse campo está ativo, a pessoa passa a viver com mais clareza, sente um propósito mais definido e confia mais na vida. As ações deixam de nascer do medo ou da necessidade e passam a surgir da inspiração e do desejo de entregar-se. Cada gesto se torna mais consciente e cada palavra tem um significado. Assim, a vida flui com menos resistência e com maior harmonia com os movimentos do universo. Relação com o chakra. O campo átmico está ligado ao chakra coronário, Sahasrara, localizado no topo da cabeça, associado à cor violeta. É o portal de conexão com o divino e o ponto de entrada da energia cósmica que nutre todos os outros centros. Quando o chakra coronário está em equilíbrio, podemos perceber uma sensação de unidade com tudo ao nosso redor. A ideia de separação entre eu e o mundo diminui, e a fé passa a ser uma experiência direta, não apenas uma crença. É importante lembrar que o Sahasrara não é um chakra ligado às emoções. Ele representa um nível mais elevado de consciência, luz, sabedoria e uma presença mais consciente. Quando há desequilíbrio, pode ocorrer desconexão espiritual, sensação de vazio existencial, fuga da realidade material e negação do corpo e das emoções. Isso gera um paradoxo: buscar o alto para evitar o baixo, levando a um afastamento da verdadeira espiritualidade e à falta de integração. O equilíbrio do campo átmico ocorre quando todos os campos ou corpos são acolhidos, a espiritualidade é integrada ao corpo físico e o propósito não exclui a humanidade. A cura acontece quando há uma troca entre consciência e corpo, permitindo que ambos se elevem, sem negar nenhuma experiência. Sabedoria do corpo átmico. Ela é silenciosa e não fala por palavras, mas por inspiração profunda. É a voz interna que diz: confie, tudo está no lugar certo. Nesse estado, o medo perde força, a culpa se dissolve, o apego diminui. O tempo deixa de dominar a experiência. O passado vira aprendizado, o futuro é potencial e o presente é a presença divina em ação. Quando o humano e divino se integram, a vida passa a ser vivida como expressão de amor, sabedoria e presença. Esse estado é chamado de realização do ser, ou iluminação.